Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina só a seguinte situação. Alguém passa uns 20 anos construindo uma marca ali no bairro, sabe? Aquela batalha diária. Isso, cria toda uma clientela fiel, investe suor e dinheiro e, de repente, tipo num piscar de olhos, essa pessoa perde o direito de usar o próprio nome. Nossa, pesadelo total. Pois é. E perde por quê? Porque uma startup lá do outro lado do país apertou um botão no sistema do governo. É exatamente essa contagem regressiva que a gente vai investigar hoje. E é uma mudança que está deixando muito contador sem dormir, viu? Com certeza. A gente está falando do projeto de lei número 1216 de 2026. Ele foi apresentado agora, em março de 2026, pelo deputado Rubens Pereira Júnior. Exato. Quem nos ouve precisa saber que isso não é só um ajustezinho burocrático de cartório. Nossa missão nesse mergulho de hoje, usando o texto da lei e a justificativa oficial como base, é destrinchar como isso vai impactar todo mundo. Desde a padaria da esquina até a gigante de tecnologia, né? Exatamente. A ideia do projeto é criar uma verdadeira blindagem nacional para nomes de empresas, acabando de vez com essa era de nomes clonados cruzando as fronteiras dos estados. E olha, o impacto estrutural dessa mudança é gigantesco. Porque o texto e a justificativa do projeto expõem tipo uma fratura que o Brasil carrega há muitas décadas, sabe? Uma bagunça histórica, né? E dois, no artigo 1166, já estava escrito que a proteção do nome precisava de uma lei específica para ter alcance nacional. Mas essa lei nunca existiu. Exatamente. O problema central é esse. Essa regulamentação simplesmente não existia até agora. O que significa que, na prática, o país opera meio que no escuro, né? Cada estado faz o seu, as juntas comerciais de cada estado funcionam como se fossem ilhas, sistemas completamente isolados. Não fala com o outro. Então alguém podia abrir uma empresa em Minas Gerais e uma outra pessoa abrir uma empresa idêntica, com o mesmo nome e no mesmo setor, lá no Rio Grande do Sul. E as duas operando 100% dentro da legalidade. Porque o computador de Minas não conversa com o computador do Rio Grande do Sul. Para quem está tentando entender o caos, é como se a gente tivesse um país formado por dezenas de redes de bibliotecas independentes, sabe? Boa analogia. Onde milhares de pessoas têm o exato mesmo número de carteirinha. Na hora de identificar quem é quem, vira uma confusão generalizada. E essa fragmentação gera distorções econômicas muito graves. O legislador argumenta justamente isso. Esse modelo de juntas isoladas permite uma concorrência desleal, quase institucionalizada. Nossa, sim. Oportunismo puro, né? E sim, empresas mal intencionadas pegam carona no prestígio de marcas de outros estados e, no fim das contas, quem paga o pato é o consumidor. A pessoa fica confusa sem saber se está contratando o serviço original ou uma cópia pirata. Exatamente. Então, a solução que o projeto traz para unificar essas bibliotecas isoladas é criar um sistema novo. O Cadastro Nacional Unificado de Nomes Empresariais. O famoso CNUNE. O CNUNE, isso. Pelo que o projeto descreve, esse CNUNE atua meio que como um grande cérebro central, né? É um sistema público, totalmente eletrônico, coordenado pelo DREI. Que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Isso. A mecânica da coisa é que ele vai interligar todas as juntas do país em tempo real. Ou seja, a partir de agora, no exato segundo em que alguém tenta registrar um nome lá no Acre... Se o nome já existe em Santa Catarina, o sistema trava. Trava automaticamente. É bloqueio na hora. A consulta passa a ser prévia e obrigatória no Brasil inteiro. O argumento do projeto é que isso sustenta pilares muito importantes, sabe? Garante a livre iniciativa, para quem investe não sofrer com parasitas, e defende o consumidor. Faz todo sentido na teoria. Mas e aqui a gente entra na parte espinhosa. O desafio técnico de unificar isso vai muito além de plugar os cabos de internet. Com certeza. Porque existe um problema prático imediato, que é a nossa língua portuguesa. A língua é viva, né? Cheia de truques. Exato. Como é que um computador ou mesmo um funcionário da junta vai definir de forma objetiva o que é um nome conflitante?
A língua tem muita nuance. Pois é. E a lei tenta amarrar isso muito bem lá nos artigos 34b e 34c. Eles criam critérios de similaridade extremamente rigorosos. Não é só barrar a cópia idêntica, né? Não, de jeito nenhum. A filtragem acontece em 3 frentes: a onografia, a homofonia e o aspecto conceitual. 3 filtros pesados. Explica como isso funciona na prática. Vamos lá. A homografia e a homofonia são as mais diretas. A homografia barra a escrita idêntica ou muito parecida. E a homofonia barra o som semelhante. Imagina que alguém tenta registrar Casa da Pizza, com a letra C e 2 E's. Aí vem um esperto e tenta registrar Casa da Pizza, só que com K e 2 S's. Nossa, a grafia é bem diferente, mas se a pessoa falar, é a mesma coisa. Exato, a fonética é idêntica. Se o consumidor ouvir pelo telefone, ele é enganado. Então o sistema trava o segundo registro por causa do som. Entendi. Isso até me parece bem objetivo. Mas o verdadeiro vespeiro me parece ser esse terceiro pilar, a semelhança conceitual. Aí a coisa complica. É um terreno muito perigoso. O projeto proíbe nomes que tragam ideias parecidas, que possam causar uma associação indevida ou diluir a marca. Mas espera aí, a interpretação do que é uma ideia parecida é mega subjetiva, né? Bastante. Como garantir que um analista de junta lá no Nordeste vai ter exata a mesma visão de um analista no sul do país? Se fica tão solto, não corre o risco de travar a gente que está abrindo empresa de forma totalmente legítima? É uma preocupação super válida. E para tentar mitigar isso, o texto foca no que eles chamam de núcleo distintivo do nome. Núcleo distintivo. É a palavra ou expressão principal, sabe? O projeto é bem taxativo. Eles dizem que adicionar termos genéricos, sufixos ou nomes de cidades não cria um nome novo. Ah, então não adianta tentar dar um truque. Nenhum. Por exemplo, se já existe a marca Estrela Cadente, você não pode ir lá e registrar Comércio Estrela Cadente, ou colocar Estrela Cadente de São Paulo. O sistema ignora os penduricalhos. Ignora totalmente. A essência do nome é a mesma, então o registro é negado. E além dessa blindagem contra os sufixos, eu vi que o projeto também formaliza uma proibição contra nomes que atentem à moral e aos bons costumes. É o filtro de decoro. Exato, um decoro nacional. Mas voltando para aquela questão da interpretação. Mesmo com regras sobre o tal do núcleo distintivo, vai ter disputa, né? Vai ter briga sobre o que é ou não é semelhante. E aí entra uma engrenagem burocrática bem interessante do projeto. Ah, o poder de avocação do DREI. Isso. Como funciona essa avocação na prática? É um mecanismo de segurança jurídica. Quando tiver uma disputa muito intrincada, sabe aquela briga complexa, ou quando juntas de estados diferentes não concordarem sobre uma semelhança conceitual, o DREI pode avocar o processo. Avocar significa puxar para eles. Exatamente. O órgão central lá em Brasília tira o processo do estado e chama a responsabilidade para si. Eles dão a palavra final. Para não virar bagunça e cada estado decidir de um jeito, né? Isso. A ideia não é ficar microgerenciando cada padaria, mas sim criar uma jurisprudência uniforme para o Brasil inteiro. Faz sentido ter um juiz final. Mas pensa comigo, o Brasil tem dimensões continentais. Uma regra tão hermética de exclusividade nacional poderia ser devastadora. Com certeza, se fosse aplicada às cegas. Porque, estatisticamente, é quase certo que alguém, de forma super inocente, abriu a lanchonete Lanches do Zé em Manaus e outra pessoa teve a mesma ideia em Curitiba. É muito comum. Um sistema implacável ia destruir milhares de pequenos negócios da noite para o dia. E a resposta da lei para evitar esse colapso está no artigo 34D, que define as exceções, né? Sim, a lei precisou criar umas válvulas de escape. Esse artigo traz as situações pacíficas, onde os clones podem conviver no banco de dados. A primeira delas é baseada no ramo de atividade. Como funciona? Se as empresas operam em setores notória e comprovadamente distintos, o registro duplo é liberado. Para ficar mais claro, a gente pode pensar nas regras de um grande condomínio comercial. Em tese, para não dar confusão na portaria, a regra é não ter duas empresas chamadas João, certo? Certo. Mas a administração fecha os olhos se elas fizerem coisas totalmente diferentes, se uma for tipo uma siderúrgica pesada e a outra um salão de cabeleireiro infantil.
Perfeito. A chance de alguém entrar no salão de beleza procurando viga de aço é zero. Exatamente. Não tem confusão para o consumidor, então a lei relaxa. Mas o desafio de verdade vem com a segunda exceção. Ah, essa é a mais polêmica. Porque ela mexe com a base da nossa pirâmide, as microempresas e as empresas de pequeno porte. A regra diz que a coexistência é permitida se a atuação for estritamente local, limitada a um único município. Eles têm que colocar essa restrição no papel quando fazem o registro. Mas aí tem um pulo do gato fortíssimo. Elas perdem essa proteção imediatamente se demonstrarem intenção de crescer para o resto do Brasil. E o mais importante, não podem usar o nome em plataformas digitais de alcance nacional. E aí é que a coisa pega, né? Demais! Essa trava digital é o ponto de maior fricção para a economia de hoje. Cria um paradoxo, porque a pequena empresa ganha o direito de manter o nome igual ao do grandão, mas tem que viver presa no próprio município. Como se fosse um acordo de não agressão geográfica. Exato! Só que hoje em dia, até o carrinho de cachorro-quente da esquina tem uma página numa rede social ou tá num aplicativo de entrega. No minuto em que essa lanchonete sobe um anúncio patrocinado que alguém de outro estado consegue ver, ela quebrou a regra. A linha entre operar local e existir no digital sumiu, né? Totalmente. O projeto tenta colocar uma fronteira física numa época onde não tem mais fronteira. Se o pequeno empreendedor não quiser inventar um nome novo para entrar no CNUni, ele tem que aceitar viver meio que nas sombras do mercado digital. Sim, tentar vender para o Brasil inteiro via e-commerce invalida o acordo na hora. Aí ele entra na linha de tiro para ter o registro cancelado. Bem perigoso. E, bom, a gente tem uma terceira exceção nesse artigo 34D, que é onde o Estado meio que tira o time de campo e deixa o mercado se entender. O consentimento expresso. Isso, é uma autorização formal. O dono original do nome pode simplesmente emitir um documento autorizando a nova empresa a usar um nome parecido. E isso é muito usado, viu? Especialmente em franquias ou quando rola uma parceria estratégica. Onde a lei enxerga conflito, as empresas enxergam dinheiro. Negócios são negócios, né? Pois é. Eles resolvem isso com um termo bem claro, que fica anexado lá no processo de abertura, podendo até colocar limites de região. Mas vale lembrar, essas exceções todas só valem para quem está agindo de boa fé. Ah, sim. O cenário vira de cabeça para baixo quando tem alguém tentando burlar o sistema de propósito para roubar a fama dos outros. Aí a lei não perdoa. Não, perdoa mesmo. Os artigos 34A e 34J mostram todo o peso das punições. É o que eles chamam de uso doloso. Que é aquela intenção deliberada de enganar o cliente ou tirar vantagem, né? Exatamente. E quando isso fica comprovado, as sanções são pesadíssimas. A primeira coisa é na via administrativa. É a cassação sumária e definitiva do registro dessa empresa infratora no CNUni. É tipo cortar o mal pela raiz. Mas o cancelamento é só o primeiro soco. Tem mais. Tem. A lei impõe o que eles chamam de obrigação de fazer. A empresa que fraudou é obrigada a apagar o nome de qualquer lugar físico ou virtual imediatamente. Nossa, arrancar fachada? Tudo. Arrancar letreiro de loja, destruir material impresso, jogar fora o uniforme de funcionário e, o mais importante hoje em dia, apagar conta em rede social e cancelar domínio de site. O custo disso é absurdo. Pode falir uma empresa. Sem dúvida. E a dor de cabeça não para na parte administrativa. O dono da marca original ganha sinal verde para entrar na justiça cobrando indenização. Danos materiais e morais, imagino. Exato. Dano material por todo o lucro que a empresa pirata desviou e dano moral por ter manchado a imagem da marca. A mensagem que o projeto passa é muito clara. Tentar clonar o sucesso dos outros vai sair bem mais caro do que investir numa marca própria. É um ótimo desincentivo. Mas, sendo sincera, o que vai tirar o sono de muito advogado por aí não é a caça a quem está agindo de má fé. Ah, não. É a regra de transição. Isso. O artigo 3º do projeto, ele estabelece uma contagem regressiva para os milhões de empresários legítimos que já estão operando hoje. A lei diz que quando o CNUni for investigado, todo mundo vai ter só 2 anos para atualizar os dados e se integrar. 2 anos, no tempo da burocracia brasileira, é um piscar de olhos. Demais. Pensa no impacto prático. Imagina uma padaria de bairro tradicional que está aberta há, sei lá, 50 anos com o mesmo dono. Aquele dono que foca em fazer pão e não fica lendo o Diário Oficial da União. Exatamente. Aquele cliente que vai lá todo dia, uma clientela gigante. O relógio dos 2 anos começa a correr.
E aí, por um descuido do contador ou pura falta de informação, ele não faz a integração. E o prazo acaba. O prazo acaba. No dia seguinte, uma startup de panificação super moderna e ágil entra no CNUNE e registra o mesmíssimo nome da padaria. E aí? O que acontece com a história de 50 anos? É um cenário brutal, viu? Ali é fria nesse ponto. A empresa antiga simplesmente perde o direito à prioridade nacional. O silêncio custou a exclusividade. Nossa. A proteção deles volta para o modelo antigo, ficando restrita só ao estado onde eles estão. Mas no cenário nacional, o dono legítimo do nome passa a ser a startup novata. O que joga o pequeno empresário num pesadelo jurídico. A padaria não vai ser fechada na cidade dela, claro, mas ela fica ali encurralada, né? Totalmente presa. Se a tal startup fizer uma campanha enorme na internet ou tentar abrir filial na cidade da padaria, o choque é inevitável. E a padaria que perdeu a blindagem fácil do sistema vai ter que gastar uma fortuna com advogado. Sim, para tentar provar na justiça o tal do uso anterior de boa-fé. Inverte o jogo, né? Em vez de o sistema proteger automaticamente, a pessoa tem que ir lá e provar quem ela é. Exato. Puxar nota fiscal de 1900 e bolinha, juntar testemunha, é um processo lento e caro só para tentar recuperar o que já era dela. O legislador está usando o medo de perder a marca como combustível para forçar o país todo a se modernizar. É um choque de conformidade na base da sirene de alerta. Sim, ou se adapta rápido ou fica para trás. Para a gente tentar resumir toda essa engenharia do projeto, o PL 1216 tenta arrancar o mercado brasileiro da idade da pedra analógica para uma integração em tempo real. A ambição é aposentar o isolamento dos estados e criar essa rede de segurança nacional. Com regras pesadas contra a semelhança e contra a má-fé. Exato, limpando o mercado dos clones. Só que o pedágio para essa modernização é uma corrida maluca contra o relógio. Quando o prazo começar, é adequação imediata ou perder a marca. A ideia de que você pode ter um negocinho local e ignorar o resto do país, essa ideia acabou. Foi aposentada oficialmente. Todo nome, por menor que seja o negócio, vira um ativo federal. Perfeito. E para fechar a nossa análise de hoje, a gente queria deixar uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão que, na verdade, transcende o texto da lei. Que vai além do cartório, né? Isso. O projeto se esforça de um jeito monumental para organizar o território físico do país. Cria catraca digital, regra para quem está no norte não se confundir com o sul, proíbe até o pequeno comércio de vender online se quiser manter o nome local. Só que e aqui é o ponto para a gente pensar na nossa economia moderna. A internet já pulverizou qualquer fronteira física. A pergunta é, será que esse esforço colossal para criar um cadastro nacional unificado é mesmo a solução definitiva? Faz a gente questionar. Ou será que isso tudo é só um degrau burocrático? Só uma fase antes da gente perceber que na internet os nomes não competem mais no Brasil. Eles já estão numa arena global disputando atenção. E o nosso território nacional deixou de ser o limite já faz tempo. O buraco digital é bem mais embaixo. Muito mais. Fica aí a provocação para a gente acompanhar enquanto as regras do jogo vão mudando. Agradecemos muito a companhia de quem ficou até aqui nesse nosso mergulho. Até a próxima. Valeu, até mais. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!